O que você vai assistir agora é um trabalho do Ministério Gideões da Oração. A proposta que Deus tem nos dado é de orar 24 horas. Em turnos de hora em hora, as pessoas vão uma vez por semana buscando a face do Senhor. Os Gideões, aqueles que foram ungidos, chamados para esta intercessão, buscando ao Senhor para a preparação da igreja para a volta de Jesus. Oração 24 horas, adoração 24 horas, já estabelecida diante do altar, diante do trono do Senhor, adoração pelos atributos de Deus. E também a pregação da palavra 24 horas. Esta é a proposta do Ministério Gideões e você está convidado a conhecer o Ministério, a fazer parte, orando 1 hora, uma vez por semana, ou adorando 1 hora, uma vez por semana, ou quem sabe, pregando a palavra como um evangelista 1 vez por semana. Que você conheça o Ministério, que você faça um bom proveito destes estudos, deste DVD, e a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, agora e sempre. Olá, você está pronto para mais uma aula da Escola dos Gideões? Dentro deste estudo, do contexto do curso de adoração, nós queremos passar o que a Bíblia nos mostra, o que a Bíblia tem sobre a adoração de uma forma tão maravilhosa, exposta a nós. E um dos livros da Bíblia que mais fala sobre o louvor, sobre a adoração, é o livro de Salmos. Teremos a nossa aula sobre o livro de Salmos. Um estudo breve sobre este livro tão importante que está exatamente no meio da nossa Bíblia. É um dos livros mais lidos, dos textos mais traduzidos no mundo, em todas as línguas, o livro de Salmos. Esteja com seu coração pronto, papel e lápis aí a postos e aprenda e deixe o Senhor te falar no contexto deste estudo sobre Salmos. Vamos à nossa aula. Muito bem, temos este livro bem no meio da Bíblia e é o maior livro da Bíblia. São 150 capítulos do livro de Salmos. E o que significa esta palavra, Salmos? Nós estamos muito acostumados com ela por causa da nossa Bíblia, o nome do livro, mas na verdade o que significa esta palavra, Salmos? Sabemos que a Bíblia, o Velho Testamento, foi escrito originalmente no hebraico. Os livros não tinham nomes, aliás, os nomes dos livros eram a primeira palavra com que ele começava. A primeira palavra, por exemplo, o livro de Gênesis começa com no princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então o nome do livro ficou no princípio. Mas na Septuaginta, ou na tradução do hebraico para o grego, foram colocados nomes gregos nos livros. Então, Gênesis é um nome grego para no princípio do hebraico. E a palavra Salmos é uma palavra grega. Deriva da palavra grega psalmos. É um poema cantado com acompanhamento de instrumentos musicais. Então, na verdade, essa palavra Salmos tem este significado, um poema cantado, uma poesia cantada, tendo a melodia, e cantada com acompanhamento de instrumentos musicais. Nós vamos ver que os instrumentos musicais estão presentes ali na Bíblia. Os primeiros instrumentos mencionados na Bíblia são instrumentos rudimentares, simples, portáteis. A harpa era uma cítara, é uma harpa pequena. A flauta, os símbolos, os pandeiros, são instrumentos usados na musicalidade, usados para as danças, usados nas festividades do povo de Israel. E no contexto das nações ali mencionadas no Velho Testamento. Então, Salmos, esta palavra, significa um poema cantado com acompanhamento de instrumentos musicais.
Nós temos este acompanhamento com instrumentos musicais no culto na igreja atualmente. Nós temos, hoje nós temos instrumentos de banda, nós temos orquestras com metais, nós temos instrumentos solenes como o piano, o harmônio, o órgão de tubos. Nós temos esses instrumentos barulhentos e esses pequenos também sendo usados na liturgia do culto. Então, os salmos originalmente eram cantados. Cantados. Nós vamos encontrar salmos de várias formas e vamos ver que o povo, na sua peregrinação a Jerusalém, indo a Jerusalém anualmente, 3 vezes por ano, para comemorar as festas judaicas, o povo ia cantando pelo caminho. Nós vamos ter os salmos de romagem, do Salmo 120 ao Salmo 134. Eram os salmos dos peregrinos que estavam indo a Jerusalém. Eles iam cantando pelo caminho. Os autores dos salmos, muitos pensam que todos os salmos foram escritos por Davi, mas não só Davi. Nós vamos ter Davi, Asaf, os filhos de Corá, Moisés, Emã, Etã, vamos ter Jedutum, Salomão, escrevendo salmos. E nós temos nos títulos dos salmos, nós temos ali quem foi o seu autor. Na verdade, Davi é um dos que mais escreveu os salmos. Na verdade, Davi ficou conhecido como o suave arpista, como o salmista, porque Davi, nas circunstâncias mais adversas da sua vida, escreveu salmos belíssimos, belíssimos. Nós queremos ver um pouquinho a respeito de Davi e um pouquinho daquilo que ele fez, escrevendo estes cânticos, estes louvores e estes salmos de adoração ao Senhor. Então vamos ver um pouco sobre Davi. Seu nome significa querido de Yahvé. Davi era o querido do Senhor. Ele é da tribo de Judá, bisneto de Rute, a moabita, que se casou com Boaz em Belém. Ele foi cheio do Espírito Santo para reinar sobre Israel. Vamos ver então um pouquinho a respeito de Davi. Você o conhece, né? É o mais conhecido na Bíblia, um dos personagens do Velho Testamento mais conhecido. E nós podemos ver o coração de Davi. Nós acompanhamos a sua vida desde a sua adolescência, quando ele foi chamado, escolhido por Deus e ungido para ser rei de Israel. Davi, na sua descendência ou na sua ascendência, ele tem uma linhagem muito importante para pensarmos. Davi, ele é da tribo de Judá. É interessante que o nome Judá significa louvor. Quando Lia teve o seu 4º filho, Lia, esposa de Jacó, Lia disse, agora louvarei ao Senhor. E chamou o seu 4º filho de Judá. E Davi descende da tribo de Judá, e na sua ascendência nós temos Rute, a moabita. Rute, a sua nação era uma nação que estava separada de Israel, separada da congregação do Senhor, não poderia, apenas na 10ª geração, poderia fazer parte da congregação e cultuar a Deus com o povo de Deus. Mas Rute teve uma conversão fenomenal. Rute, ela se entregou totalmente ao Senhor. Ela disse à sua sogra, Noemi, depois que ela ficou viúva, a sogra também estava viúva, quando Noemi disse, eu vou voltar para Israel. E você, Rute, e a outra nora, você, órfã, fiquem em Moabe, porque eu não tenho mais filhos para vocês se casarem e me darem netos. Então fiquem aqui na sua terra. Rute disse, não me instes para que te deixe. Não me peças isto, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Quando Rute trouxe esta afirmação para sua sogra, ela estava assumindo uma posição de deixar para trás o seu passado. Deixar para trás ser moabita e tornar-se uma israelita, uma judia de coração. O teu Deus é o meu Deus.
Ruth se casa com Boaz, depois que eles vêm para Belém, e a Ruth vai ser mãe de Obed. Obed é o pai de Jessé, e Jessé é o pai de Davi. Então, Davi é o bisneto de Ruth. E ele foi cheio do Espírito Santo, conforme a palavra nos diz, para reinar sobre Israel. Davi escreve mais de 70 salmos que estão registrados na Bíblia. E entre os salmos de Davi, nós vamos encontrar aqueles que ele escreve em circunstâncias adversas. Quando Davi, por exemplo, está perseguido por Saul, quando ele está no alto de uma pequena montanha e Saul está com 3.000 soldados cercando a montanha. E Davi lá no topo com apenas 400 homens. Davi estava perdido. Davi estava numa tocaia. E ele está invocando o nome do Senhor. E quando Saul já tinha Davi nas suas mãos, ele recebe a notícia: Saul, os filisteus estão no vale, desce depressa porque eles estão prontos para a luta. E Saul então diz: Davi, me espere, fica para a próxima. E ele desce para ir lutar contra os filisteus e Davi tem um livramento. Então ele escreve o Salmo 18. Senhor, Tu és a minha rocha, meu escudo, minha cidadela, meu lugar forte em quem me abrigo. Tu és o meu escudo, Tu és a minha salvação. Esse Salmo 18, Salmo de vitória, é um salmo tremendamente lindo. Davi escreve o Salmo 23, um dos mais conhecidos no mundo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Davi tinha experiência com as suas ovelhas e como ele cuidava das ovelhas, sabia que Deus cuidava dele. Então Davi é este autor de tantos salmos maravilhosos. E os salmos que ele escreveu têm o seu nome no subtítulo e tem as circunstâncias nas quais ele escreveu estes salmos. Um deles, quando ele estava lá no meio dos inimigos e teve de se fingir de doido, de louco, na presença do rei dos filisteus. E ele então sai e ele canta o Senhor, ele canta o livramento, a bondade. Ele escreve aquele salmo maravilhoso, porque ele foi livre. Nós vamos ver então os outros autores. Asaf. Asaf fora nomeado pelos principais levitas como líder de música, usando símbolos quando a arca foi transportada para Jerusalém. Vamos ver então Asaf. Asaf, ele se torna o líder da música. Ele usa símbolos. Símbolos são os pratos, aquele barulhento pá, da bateria, eram símbolos. E quando a arca foi transportada. Asaf escreve salmos lindíssimos, salmos que cantam a glória do Senhor, salmos de louvor, salmos de adoração. Asaf escreve um dos salmos que é um questionamento a respeito da prosperidade dos maus e a respeito da dificuldade ou das provações pelas quais passam os justos. Então ele conta neste salmo, é o Salmo 73. Ele diz: com efeito, bom é Deus para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que me desviassem os passos, pois eu tinha inveja dos orgulhosos, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, não são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Asaf, então, ele faz uma análise dos ricos. E isso continua acontecendo nos nossos dias. Às vezes você pensa, quanta gente tão cheia de dinheiro, tem os melhores carros, as melhores casas, tem tudo do bom e do melhor. E eu que sou um servo de Deus, eu que estou servindo o Senhor, tenho tanta dificuldade. E Asaf disse, quase que eu me desviei. Mas então ele continua dizendo no Salmo, Deus me mostrou o fim daqueles homens perversos.
Eles são como a fumaça que se dissipa, como um sonho que você acordou e acabou, como as coisas passageiras. Eles passam e você não sabe mais do seu lugar. É como porcos para o dia da matança. Mas o servo de Deus, aquele que está passando por provas, ele ficará em memória eterna. O Senhor não o abandona. Ele diz, até que eu fui ao templo do Senhor e entendi o fim deles. Asaf, então, neste salmo, ele traz esse questionamento, mas ele traz a resposta de Deus numa linda canção no Salmo 73. Nós vamos ver que Davi tornou Asaf o líder da adoração cantada em coral. Asaf devia ser bem um maestro mesmo, um regente muito capacitado na música. Não sabemos se eles tinham partituras, não sabemos os sinais da música que eram usados, mas o homem sempre foi musical. E havia um refinar da sensibilidade artística, musical em Asaf e em vários levitas que eram separados para a música. Vamos ver que Davi levanta ali em Jerusalém um tabernáculo, uma tenda, onde ele coloca a Arca da Aliança. E ali diante da arca, que simboliza a presença de Deus, Davi institui a adoração 24 horas. Davi institui turnos de adoração de hora em hora. Dentro do modelo do tabernáculo de Davi está o ministério de Gideões, da adoração 24 horas diante do Senhor. De hora em hora, um adorador, um Gideão da adoração, ali está, proclamando os atributos de Deus, cantando a sua glória, dizendo quão grande é o nosso Deus. E dentre os autores dos livros de Salmos, nós vamos encontrar os filhos de Corá. O nome Corá significa calvo. Corá, ou Coré, juntamente com Datã e Abirão e mais 250 homens, fizeram parte de uma rebelião contra Moisés. Acho que você se lembra da história de Corá. Ele, juntamente com Datã e Abirão não eram levitas, mas Corá sim. Eles fizeram uma rebelião contra Moisés, dizendo: Moisés acha que Deus escolheu só ele para ser líder. Nós também temos o Espírito Santo, nós também sabemos orar, nós também sabemos adorar, nós podemos levar o povo. Levantaram uma bandeira de motim, de rebelião. E Corá estava junto com eles. Então Moisés trouxe uma palavra muito dura. Ele disse: olha, se Deus escolheu vocês e não a mim, tudo bem, não vai acontecer nada com vocês. Mas se Deus me escolheu para ser o líder e não a vocês, vai acontecer algo que nunca aconteceu antes na terra. A terra vai se abrir e vai devorar vocês, vai engolir vocês vivos. A terra vai se abrir e vocês cairão e a terra se fechará sobre vocês. Ai, que coisa terrível! E foi exatamente o que aconteceu. No arraial, Moisés chama que todos se afastem das tendas de Corá, de Datã e de Abirão. E junto com as suas famílias, suas crianças, seu gado, seus bens, a terra se abriu, a terra rachou, eles caíram lá dentro e a terra se fechou. As pessoas se afastaram ouvindo seus gritos. Que coisa terrível! Datã, Abirão e mais 250 homens e Corá. Mas uma coisa interessante aconteceu, é que os filhos de Corá não morreram com ele. Os filhos dele não estavam com seu pai. Os filhos de Corá não estavam naquela rebelião. Eles foram poupados. E nós vamos ver que os filhos de Corá não morreram neste julgamento divino, de acordo com o que está registrado em Números 26, versículo 11. E eles têm a composição de 10 salmos. Salmo 42, 44, 49, 84, 85, 87. São salmos tão conhecidos, tão cantados. Salmo 42 é aquele que diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim, ó Deus, por ti suspira minha alma. Foram os filhos de Corá.
O Salmo 84, aquele que diz, a andorinha encontrou ninho para si, eu encontrei os teus altares. Eu queria, Senhor, estar na tua casa melhor do que em qualquer outra parte. Um dia na tua casa vale mais do que 1000 longe de ti. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. É um salmo dos filhos de Corá. Vamos ver então a sensibilidade deles, vamos ver então como que Deus os usou. Exatamente porque eles não estavam naquele momento de rebelião dos filhos do seu pai Corá, Datã e Abirão. Os seus filhos e os seus descendentes, os descendentes de Corá, escreveram, foram inspirados para escrever salmos belíssimos. Vemos que Deus é um Deus justo, é um Deus sábio, é um Deus bondoso, é um Deus que não castiga os filhos por causa dos pais, mas se os filhos, eles não concordam, eles não estão naquele pecado dos seus pais, eles são preservados. E prosseguindo, nós vamos ver os outros autores, vamos encontrar Moisés. Moisés foi príncipe no Egito, criado como filho da filha de Faraó. Aos 40 anos, ele fugiu para o deserto de Midian. Você conhece a história de Moisés, né? A história de Moisés se divide em 3 períodos de 40 anos. No primeiro período, aos 40 anos, ele foge para o deserto de Midian. Moisés, até os 40 anos, foi criado ali no Egito, com todo o conforto, com todo o dinheiro, com todas as roupas de príncipe, como príncipe, pois ele era filho da filha de Faraó. Então ele foi criado ali com todo luxo, nas melhores faculdades do Egito, e ele passa ali os primeiros 40 anos. Depois Moisés foge, ele foge para Midian, e aí ele vai ficar no ostracismo, no anonimato, durante mais 40 anos, apenas cuidando das ovelhas do seu sogro, como um pastor de ovelhas. E nos próximos 40 anos, depois que Deus teve um encontro com ele ali em Horebe, quando ele era pastor de ovelhas, Deus o manda voltar ao Egito para tirar o povo, para trazer o povo para a terra prometida. E são mais 40 anos no deserto. Então vemos que Moisés casou-se com a filha de Jetro, Êxodo 2, ele teve um encontro maravilhoso com Deus de Abraão e foi convocado para tirar o povo de Israel do Egito. Então, Moisés escreve um dos belíssimos salmos, o Salmo 90. Aquele salmo que diz, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e os mares, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes um homem à destruição e dizes, tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou, tu os arrastas na torrente, são como um sono. Este salmo tão lindo, Salmo 90, quando ele ora no final dizendo, confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Moisés escreveu provavelmente no período em que estava no deserto. Este salmo nos mostra a eternidade de Deus, a brevidade da vida do homem e como dependemos do Senhor para todas as coisas. Então, Moisés tem um salmo na Bíblia e no Apocalipse nós vamos ver o Cântico de Moisés, que será entoado por aqueles 144.000, Cântico de Moisés, um dos salmos. Moisés, ele escreve outros cânticos belíssimos que estão ali no livro de Deuteronômio, cânticos para que o povo decorasse e soubesse o que lhes aconteceria na sua aliança com Deus de Israel. Vamos ver, o próximo autor é Emã, cujo nome significa fiel. Emã foi um levita, filho de Coate. Nós temos aqui os textos falando a respeito de Emã. E prosseguindo, nós vamos ver que Emã foi a quem Deus ungiu com seu espírito e usou no louvor. Emã, ele compôs o Salmo 88. É um dos salmos
lindos. E eu gostaria que você desse uma olhadinha aí na sua Bíblia, neste Salmo, o Salmo 88. Ele diz assim, é um lamento, a lamentação do atribulado. Salmo didático de Emã, Ezraíta. Ó Deus, Deus da minha salvação, dia e noite clamo a ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira da morte. Emã, ele escreve este salmo como aquele coração que está atribulado, angustiado, passando por provas tão difíceis. E nós vamos encontrar que nos salmos é como que o rasgar do coração humano diante da necessidade da busca de Deus. Emã, neste salmo, ele traduz exatamente o sentimento de tantas pessoas quando estão passando por provação, clamando ao Senhor, atende-me, acode-me, ajuda-me. É um salmo de Emã. E vamos continuar vendo outros autores da Bíblia. Nós já passamos por Davi, por Asaf, por Moisés, por Emã. O próximo é Etã. Etã, o nome dele significa persistente. Há um Etã citado como um homem sábio, Ezraíta, da linhagem de Judá. Alguns estudiosos sugerem que esse Etã, citado no reino de Salomão, seja o compositor do Salmo, o Salmo 89. Nós lemos aqui o Salmo 88 e o 89 diz: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo: Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Este salmo de Etã, ele é mencionado como um salmo profético. No Novo Testamento, lá no livro de Atos, no capítulo 2, e ele fala a respeito da aliança de Deus com Davi, com Salomão e com seus filhos. Vamos ver que os salmos, eles, como os salmos de Corá, falando como suspira minha alma por ti, salmos que falam de momentos difíceis de tribulação. Ah, Senhor, acode-me, Senhor, porque estás quieto, porque o Senhor não fala, levanta-te, Senhor, e ajuda-me. Nós vamos ter também salmos proféticos, que falam a respeito do Messias, que falam a respeito de Jesus. E nós vamos ver que, além destes autores dos que nós vimos, né, vemos que Salomão, ele escreveu o Salmo 127, que diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele dá, enquanto dormem. Salomão escreve este salmo tão lindo, mas ele não viveu estas verdades. Ele sabia que Deus tem de edificar, ele sabia que Deus tem de ir à frente, que é Deus que tem de guardar. Mas Salomão foi pelo caminho do mundo. Ele desobedeceu a palavra de Deus, trazendo sobre si juízo e condenação. No reino do filho dele, o reino se divide no período de Roboão. Então, Salomão escreveu o Salmo 127, mas não viveu suas verdades. Vamos encontrar na Bíblia 50 salmos anônimos. São salmos maravilhosos. Estes textos tão lindos